Você já esteve cara a cara com um robô? Eu estive. Passei a manhã inteira com eles em uma visita que fiz ao SESI da Vila Canaã. Lá eu também conheci pessoas fantásticas que acreditam no potencial da educação para transformar o mundo em um lugar melhor. Minha visita foi motivada pelo prêmio conquistado em um torneio da NASA no mês de julho por estudantes da unidade. Você deve ter visto essa notícia em algum jornal, já que eles foram motivo de orgulho para o Brasil inteiro. A equipe, formada por 7 alunos, desenvolveu um chiclete à base de pimenta que melhora o paladar dos astronautas durante as missões. Como eles foram em muitos programas, a intenção da minha visita não foi falar especificamente sobre esse prêmio, mas conhecer os bastidores, entender como a robótica e a tecnologia fazem parte do ensino do SESI e conferir outros projetos desenvolvidos por lá que nem sempre estão no noticiário. Eu sou Bárbara Falcão e sou responsável pela produção e edição desse conteúdo. Simbora? Assim que eu cheguei ao SESI, eu fui levada até a sala onde os alunos estudam robótica. Lá eu me deparei com armários onde ficam guardados os robôs e os equipamentos de estudo, de uma forma muito bem organizada. Depois eu descobri que são os próprios alunos os responsáveis por essa organização. As paredes são coloridas, com desenhos de robôs e outros elementos que lembram a tecnologia. Algumas mesas ocupam a sala e uma delas chama a atenção. É a chamada arena, onde os alunos testam os robôs. Ela é retangular e tem um desnível no meio para não correr o risco de os robôs caírem quando estão em atividade. Quem me recebeu na sala foi o professor de Tecnologia Educacional José Nazaré Rodrigues Barros Júnior, mais conhecido como Júnior. Formado em matemática, é ele quem toca o projeto desde o início. Sua história é um pouco parecida com a de algumas outras pessoas que eu conheci no SESI. Muitos chegam lá na infância ou na adolescência e por lá desenvolvem toda a carreira. Eu fui estagiário no SESI de Aparecida, de 2008 a 2010, e já lá no SESI Aparecida, em um evento, eu tive contato com essa modalidade de robótica educacional. De imediato, eu pedi para um sobrinho meu que até hoje está nos Estados Unidos comprar o kit, ele me enviou o kit e eu comecei a aprender sozinho porque é muito difícil encontrar cursos de capacitação nessa área. Hoje as nossas capacitações que nós temos são todas promovidas pelo SESI, o SESI faz isso muito bem, Quando eu encerrei meu estágio no SESI Aparecida, eu fiquei dando aula como professor de matemática, mas continuei aprendendo sobre o material. Depois eu vim para cá, para o SESI Canaã, e uma bela surpresa quando cheguei aqui na escola, nessa sala que nós estamos, aqui nesse lado era uma sala de aula, eu dava aula de matemática aqui, e aqui do lado de cá, onde tinha uma divisória, nós tínhamos um laboratório, na verdade uma espécie de depósito para materiais didáticos e tudo mais, e quando eu abri a sala para pegar o material para aula de matemática, eu percebi que os kits de robótica estavam aqui, inclusive igualzinho aquele que eu mandei comprar nos Estados Unidos. Então eu comecei a desenvolver um projeto com 4 alunos, sem nenhuma ambição, sem imaginar que nós um dia fôssemos participar de um torneio, O Júnior me contou que a robótica entra na vida dos alunos a partir do primeiro ano do ensino fundamental, quando eles ainda têm 6 anos de idade. Nós temos uma série de torneios, Aqui na escola a gente, nesse momento, trabalhamos com 4 modalidades de robótica. Nós temos o coding, que é uma modalidade que chegou agora. Coding é o termo para programação, onde o SESI está aí se alinhando aos países de primeiro mundo, porque está já inserindo programação no terceiro ano da primeira fase do ensino fundamental, Então, do terceiro ao quinto ano, nós já temos a programação. Eles aprendem a programar robô, A gente traz para eles a programação mesmo, inclusive uma programação Scratch, Adaptada para a série deles. Essa programação ela é originalmente criada pelo MIT, que é o Instituto de Matemática lá dos Estados Unidos. Então, além do Code que ele alcança terceiro ao quinto ano, nós temos a FLL, Que é o torneio que a nossa equipe de ensino médio foi premiada agora na NASA com o primeiro lugar. E essa categoria, aqui na escola, nós temos 3 equipes nessa categoria. Levamos 2 para a fase nacional, que foi no Rio de Janeiro. Os torneios, eles têm as fases regionais, que acontecem aqui em Goiás. Depois tem as fases nacionais e tem as fases internacionais. Uma das primeiras coisas que a gente vê quando entra na sala de robótica é a quantidade de troféus expostos em cima de um dos armários.
No dia que eu fui, eu contei 27, mas agora esse número já deve estar maior, já que no último fim de semana, os alunos do SESI conquistaram 4 prêmios na etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica. Eles se classificaram para a fase nacional, que será em outubro, no Rio Grande do Sul. Por ano, eles participam de várias competições e só em 2019 foram 2 premiações internacionais. Além do prêmio da NASA, eles também ganharam um prêmio em Houston, também nos Estados Unidos. A proposta da FTC era um robô que simulava uma sonda espacial, então tinha uma arena que simulava uma sonda espacial. Esse robô descia dessa sonda espacial, coletava minérios para amostra e depois voltava para essa sonda, numa arena e uma competição cooperativa, sempre 2 robôs cooperando um com o outro. Então nessa categoria nós fomos campeões nacionais, foi a primeira vez que ela veio para o Brasil e de cara nós conseguimos um título nacional. Fomos para Houston, onde acontece o Mundial. Em Houston nós temos a concentração de todos os países do mundo nessa competição. Na categoria que nós estávamos, nós tínhamos 70 países participando: Ásia, África, Oceania, América, Europa, e tínhamos 170 equipes, né? E 6 prêmios em disputa, e nós vencemos um dos 6 prêmios, que é o Prêmio Motivation. Em 2017, durante o surto de febre amarela, a equipe do SESI ganhou um prêmio também na NASA com um aplicativo voltado para a proteção dos macacos, que injustamente eram apontados como transmissores da doença. O aplicativo chamava Sentinelas, ele recebeu esse nome por conta que o foco principal dele era orientar as pessoas a não matarem os macacos, porque eles são sentinelas. Quando a febre amarela se manifesta em uma determinada região, eles são os primeiros a morrer, ou seja, estão na retaguarda ali dos seres humanos. Então, se os macacos estão morrendo, nós seres humanos precisamos, de certa forma, estar alertas, porque eles são os primeiros a serem afetados, então eles são nossos sentinelas. Então o aplicativo tinha essa prerrogativa, foi um aplicativo desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, né? Fizemos várias campanhas. O aplicativo, entre outras coisas, ele conseguia dar ao público a condição de fotografar um animal morto, dando a localização daquele animal, e isso era enviado para a Secretaria Municipal de Saúde para que eles pudessem ir até aquele local, fazer o devido isolamento e os devidos estudos para saber se aquele animal realmente estava ali infectado com a febre amarela. Com tantos prêmios e viagens, já era de se esperar uma grande concorrência para entrar nas aulas de robótica. Pois é, os alunos passam por um processo seletivo que começa com a disciplina em sala de aula. Estudantes com baixo rendimento também podem fazer parte e geralmente eles mudam de postura depois que entram no projeto. Eu conheci algumas dessas mentes brilhantes durante a minha visita e mudei a ideia que eu tinha de um robô. A gente costuma imaginar algo grande, com tarefas muito complexas, mas, na verdade, nas aulas iniciais de robótica, eles aprendem a programar os robôs para fazer coisas simples, como seguir uma determinada cor em um tabuleiro. Mas, além de programar, os alunos aprendem muitas outras coisas, como, por exemplo, a lidar com relações, responsabilidades e frustrações. Eu conversei sobre isso com o Luan Ribeiro, de 13 anos. Foi meu irmão que entrou primeiro, aí eu tive essa vontade de entrar para a robótica, mas até então eu não sabia de nada, o que era para fazer, eu não entendia nada. Aí, quando começou no ano passado, eu ainda não entendia nada, mas meu irmão foi me explicando e tudo mais. Aí eu participei da primeira competição, que foi a OBR. Eu aprendi a programar, a construir, e logo em seguida a gente passou para o Nacional, que foi uma experiência incrível, porque eu nunca tinha viajado fora, assim, também. A gente ficou melhorando nosso robô. Tudo que dava errado, a gente ia atrás para ver se ia dar certo ou não. Através de estudos que a gente fazia, a gente conseguiu. Aí a gente foi para a etapa nacional, que foi em João Pessoa. E lá a gente ganhou prêmio de primeiro lugar em inovação. Depois de tomar um cafezinho com os alunos, o professor Júnior e a coordenadora da unidade, a Antônia Steca, eu continuei meu tour pelo SESI. Ainda bem que eu tive a Andelaide, a assessora de comunicação do SESI, como minha guia nessa jornada. Porque, olha, pensa em um lugar grande. Se me soltassem sozinha lá, eu juro que não saberia voltar para casa.
Eu não sei se você está percebendo, mas eu entendi que assim como eu percorri uma trajetória para compreender como a tecnologia faz parte do ensino do SESI, os alunos também percorrem um caminho, começando no Fundamental 1, passando pelo 2, até chegar ao ensino médio articulado com a educação profissional e, por fim, a indústria. Minha segunda parada, portanto, foi no EBEP, que é o ensino médio articulado com a educação profissional. Quando os alunos chegam ao ensino médio, eles decidem se querem fazer o curso técnico integrado e em qual área querem atuar. E é aí que entra o Senai. Quem me explicou melhor essa parte foi o Cleiton Vieira, diretor do Senai da Vila Canaã. Ele conheceu o Senai com 14 anos, fez 2 cursos técnicos, curso superior, pós-graduação, entrou na iniciativa privada e depois decidiu voltar às origens. O meu curso ele é integrado, né? Ele faz o ensino médio e o curso técnico. Ele fazendo no SESI Senai, ele irá escolher uma das áreas, uma das profissões. A gente está trabalhando com a mecânica automotiva, uma design gráfico, comunicação visual, construção civil, alimentos. Mas assim, todos os nossos cursos têm uma procura excelente. A automotiva, eu diria que faz fila, né? Imagino. E como é que funciona a questão do tempo? Tipo, se eles têm aula do ensino médio em um período, no outro é o técnico? Ela é integrada. Geralmente, as duas coisas acontecem simultâneas, né, durante o dia, ou um pouco mais a parte básica, que é o ensino médio durante a manhã, ou à tarde um turno, e a parte técnica no outro turno, dependendo do tipo de prática de aprendizagem. A robótica também faz parte do ensino médio, mas de uma forma um pouco diferente. Eu conversei sobre isso com o professor de matemática, Flamarion Moreira, e também pedi para ele me contar sobre um projeto legal que os alunos tenham feito. No ensino médio não tem um professor específico para robótica, né? A robótica ela é trabalhada em todas as disciplinas, né? Então nós temos aqui os professores de tecnologia, né, que sou eu, professor de física, tem mais 2 professores que são de tecnologia. A robótica do ensino médio, ela vem para dar um sentido àquilo que o aluno estuda, né? Então, por exemplo, se ele estuda velocidade média, velocidade de escape, então a montagem, a programação feita é algo para que o aluno consiga pegar aquele conceito e pôr ele na prática, né? Como é que eu vou verificar que aquela velocidade média é suficiente para eu pegar um objeto? O senhor poderia falar algum trabalho que te chamou a atenção, que foi desenvolvido aqui por algum aluno do senhor? Então, nós tivemos um trabalho que foi feito, inclusive, em parceria com o curso de gráfica, né, que os meninos produziram um plasticeiro, um travesseiro feito de sacolas plásticas, né? Era um desafio para resolver. Então, imagina quanto plástico é jogado no meio ambiente, prejudica os peixes, né? A gente vivendo aí no Facebook, quanta coisa que tem acontecido. E aí os meninos, como é da área gráfica, a gente não pode acabar com o plástico, porque o plástico é uma coisa útil, né? A gente não vive sem plástico. Então, o que a gente vai dar destinação? E o que eles desenvolveram, então, foi um travesseiro, que ao invés de usar aquela espuma tradicional, utiliza sacolas e copos descartáveis, né? E esse travesseiro, assim, ele tem uma consistência boa. Os meninos foram atrás de ortopedista, né? Então, esse trabalho foi bem diferenciado, porque trabalhou a questão do meio ambiente, trabalhou a consciência das pessoas e aproveitou uma coisa que ia ser lixo, né? Quando os estudantes terminam o ensino médio integrado com o técnico, eles têm que apresentar um trabalho de conclusão final, uma espécie de TCC. Eu conversei com vários alunos que fizeram coisas incríveis e separei o que mais me chamou a atenção, que foi nada mais, nada menos do que um hambúrguer de pamonha. A Gabriela Vitória, de 17 anos, é aluna do ensino médio e estuda engenharia de alimentos. Ela faz parte do grupo que está criando esse alimento, no mínimo inusitado. No meu grupo, a gente definiu que vai ser um hambúrguer de pamonha. Aí os testes estão ficando muito bons, né? Aí agora semana que vem a gente vai só acrescentar nos temperos, tudo, para dar para os alunos do nosso curso, para ver se eles aprovam, como que ficou, tudo mais. E aí o que eles vão avaliar nesse hambúrguer? Se ele é gostoso, com certeza. Mas pode avaliar a questão, tipo assim, se o tempero está muito salgado, se está faltando sal, se o hambúrguer, na hora que você prova ele se desfaz, ou se ele tá ainda, sabe, naquela questão rígida. Porque a gente está comparando com um hambúrguer que a indústria oferece. Então você tem que ver que se está na mesma condição. Se a gente, como cliente, provar, ia gostar ou não.
Hambúrguer de pamonha, travesseiro de plástico, chiclete de pimenta, aplicativos, robôs. Quantas coisas incríveis eu conheci em apenas uma manhã, conversando com algumas pessoas em uma unidade do SESI. Agora imagine que nessa unidade são 1.500 alunos na educação básica e em todo o Brasil são quase 600 escolas que atuam desde 1946. Pense quanta coisa boa tem sido feita, não só para a indústria, mas para o desenvolvimento do país. Infelizmente, esse ensino que a gente conheceu no Segundou de hoje, aplicado dentro do SESI, ainda é uma exceção. Ainda temos muito a caminhar e muito a aprender com essas pessoas que, como eu disse no início, acreditam que a educação pode mudar o mundo. Como eu sempre gosto de terminar com uma reflexão, eu me despeço desse episódio reproduzindo uma fala do professor Júnior sobre os desafios na educação do Brasil hoje. Nós vivemos num país que, historicamente, a educação é um desafio, né? Hoje no SESI nós temos uma exceção, né? Nós temos toda uma estrutura muito bem preparada para o docente, para o aluno, e isso faz de nós realmente uma exceção dentro daquilo que é o contexto da educação no país hoje. Então, quando eu olho para fora do SESI, eu vejo como principal desafio a estrutura que as escolas não têm necessária para que os projetos sejam desenvolvidos. A estrutura pedagógica, que é o material para o professor trabalhar, né? E além de tudo, esse clima maravilhoso em que o profissional como eu se sente em casa. Um abraço e até semana que vem.